tradicional chamava-se ethos. De certa maneira, é a capacidade, a habilidade que a música tem de influenciar na moral, no comportamento do ser humano. E nós sabemos muito bem que isso acontece muito, né? Por exemplo, volta e meia você abre o jornal e vê lá que depois de um grande concerto de rock, o pessoal saiu quebrando as vitrines, tá? Porque a música causa essa reação, não? Ela evoca emoções muito fortes. Então há um ethos, que os gregos se preocupavam com isso. Há um livrinho muito curioso, um tal de Edward Tame, que fala sobre o poder oculto da música. E ele fala nesse livro que o imperador da China, ele viajava pelas províncias para ver como é que estava a província, como é que estava o povo, mas a primeira coisa que ele fazia era escutar a música. Se a música estava calma, ele nem parava lá. Agora, se a música era turbulenta, atribulada, ele ia lá investigar o que está acontecendo com a sociedade. Então, a música reflete a sociedade. Agora, na nossa herança musical, a música da Grécia foi absorvida pela igreja, música eclesiástica, e daí se manteve a parte eclesiástica, a música sacra, mas aí veio a música produzida pela nobreza, a música da corte. Então, as duas andaram paralelas, a música profana, a música da corte, danças, e depois a música sacra. Inicialmente sempre aliado ao canto, a um texto musical. Pode ser uma canção de amor, mas tinha um texto. E a música sacra que seguia toda a liturgia da igreja. No século XV e XVI começaram a surgir obras puramente instrumentais. Aí que nasceu todo esse outro repertório de música puramente instrumental. Começaram com as suítes de danças tocadas ao alaúde ou ao cravo, e daí evoluíram para música de câmara, música de concerto, música sinfônica. Então uma trajetória que começa lá para trás e vem vindo ao longo desses anos, né? É um legado muito rico. Agora nós temos um aspecto muito curioso que é o seguinte: o leigo, quando ouve música, ele é possuído dessa grande emoção. O que o compositor, o que ele quer dizer com isso? Essa questão do significado na música. E aqui é um pouco complicado, porque a música tem o seu próprio significado. O que quer dizer? Aí você tem que usar a linguagem técnica musical para explicar a música. Olha, aqui uma tríade na tonalidade menor, o ritmo binário em contratempo, síncopas. Aí você tem uma explicação do significado da música. O que o leigo deveria perguntar é o seguinte: o que o compositor está querendo transmitir com isso? Agora então temos um outro cenário. A música de Mozart reflete uma sociedade muito formal, uma nobreza austríaca bem formal, uma música toda estruturada, muito equilibrada, com todos aqueles gestos, aquela formalidade da corte, né? Haydn a mesma coisa. Já Beethoven, que foi criado nesse ambiente, mas se tornou um rebelde porque ele tinha muito conflito com a ideia de... Ele não aceitava que uma classe podia ser mais privilegiada do que a outra classe. Então ele usava a música como uma linguagem para expressar esse desconforto, essa desigualdade social. E, por exemplo, ele no início viu em Napoleão um modelo de alguém que queria mudar a ordem política da Europa. A ordem formal, mais corrupta. Não, está na hora de mudar isso. E Napoleão simbolizava essa mudança. E até dedicou a terceira sinfonia heróica para Napoleão. Mas logo em seguida Napoleão provou mais um, se auto-coroou e mais um deles, né? Aí Beethoven rasgou a dedicatória e começou a ir contra Napoleão.
Beethoven escreve uma missa solene muito inspirada, muito longa. Essa música não se adequa a uma missa de domingo. Ela é muito longa, é praticamente uma obra sinfônica com cores solistas. Mas, por exemplo, na liturgia católica, o último movimento é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, dá-nos tua paz. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, em latim. E Beethoven põe então em música esse ritmo de embalo, o cordeiro trazendo a paz. De repente ele para, põe a percussão, os tambores, um rufar muito violento e pega a trombeta e dá uma chamada praticamente militar, e a soprano canta em voz forte: Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Ele está dando ordens para Deus. O que acontece? Você prometeu a tua paz, o que está esperando? Então a música dele tem essa angústia, ele fica questionando Deus, a divindade, né? Você prometeu a tua paz, o que está esperando? Está na hora dessa tal da paz, né? Então a música dele tem muito disso. Eu não sou especialista, pelo amor de Deus, apenas sou um apreciador. A Nona Sinfonia de Beethoven, o último movimento, ela é forte, que a gente sai querendo viver, não é? Ou é a impressão minha? Não, exatamente. Beethoven procurava uma universal. E nós temos, filosoficamente, essa questão do particular e do universal. Todos estamos mais ou menos envolvidos nos nossos particulares. Mas há certos momentos que precisamos encontrar universais para nos unirmos. Então, por exemplo, o universal é o hino nacional brasileiro. Todo mundo canta. O hino nacional, ele agrega, ele produz uma grande fraternidade. São universais. E Beethoven tinha essa preocupação de encontrar uma universal que unisse o ser humano. Então ele escolheu a alegria, a ode à alegria. Sim. Que a alegria é comum a todos os seres humanos. Agora, tem uma coisa muito curiosa, isso já falando de música, a parte da retórica musical. Quando você ouve uma música, ela tem os tons da escala musical, eles podem ter grandes espaços, mas é difícil cantar isso. São graus disjuntos, ou então graus conjuntos, 5, 4, 3, 2, 3, 4, são graus conjuntos. Aí é mais fácil de cantar. Então Beethoven, sabendo disso, ele cria uma melodia de graus conjuntos bem próximos para facilitar. Fácil de cantar. Até o Papa canta. Muito bonito isso aqui. E o texto, exatamente, ele conclama a uma fraternidade universal através da alegria. É uma grande obra. É lindíssimo. Vale a pena você... É um belíssimo. Quando você ficar meio assim, escute que fica melhor. É a Nona Sinfonia. Não é? Certo. O maestro falou pra gente a respeito de inúmeros trechos da história do mundo, né? Onde a música, ela revela questões da sociedade na época. Falou de Beethoven, Napoleão, e também falou a questão do ethos, né? Sim. Que é onde tem a identificação da arte com a pessoa que está apreciando aquele momento, né? Antigamente, na Grécia Antiga, havia isso, muitas vezes nas aulas de estética e teorias da linguagem que a gente tinha no jornalismo, na faculdade, falava da questão do belo na arte, né? Essa identificação. No período gregoriano, como você falou, o homem ele se identificava a ponto de que ele e a música era a mesma coisa, né? Exatamente. E quando você escuta um canto gregoriano, ele não deixa muito espaço para dúvidas, porque Deus está logo aqui. E essa música tem os graus conjuntos. Victime Pascale Laudes. Então, Salve Regina Celi. A música tranquila porque Deus está próximo aqui. Então essa música
ascende, ela tende a se elevar para trazer o ser humano perto da divindade. E é uma música calma porque Deus está próximo. Só que com a evolução social, o decorrer da história, começaram a haver problemas. Agora, por exemplo, um cara que é complicado é Copérnico, que ele prova que o homem não é mais o centro da atenção de Deus. Ele é um de muitos planetas, né? Girando em volta do Sol. Aí ele já se distancia de Deus. Ou ele se distancia de Deus, ou Deus se distanciou dele. Aí ele tem que fazer música mais forte para Deus ouvir. Então a música já do século XVI, XVII já é muito mais forte, porque essa distância entre o homem e a divindade, né? A música de Bach já é um pouco forte. Tem momentos com trompetes que são muito fortes, e órgãos de tubo, né? Você pode interpretar como isso. O homem se afastou um pouco, já não está tão próximo da divindade como estava. Certo, então nós temos na época da Grécia a questão da arte do homem, da música do homem serem a mesma coisa. Não havia dicotomia, era um todo, né? Depois há esse distanciamento, né? Exatamente. Na Grécia, quando o homem não conseguia enxergar o belo da música, o problema não era da arte, não era da música, era dele que não conseguia ver a beleza. Isso. Depois houve essa distância. E como que o maestro analisa atualmente essa questão da música? Olha, voltando um pouquinho para trás, eu li uma vez um livro de um autor, Og Mandino. Ele tem um momento lá muito interessante que fala que os nossos problemas atuais foram causados por 3 pessoas. Copérnico, que provou que nós não somos mais o centro de atenção de Deus. Depois, Darwin, que provou que nós somos descendentes do macaco. E depois, Freud, que diz que nós não somos responsáveis pelas nossas ações. Então, misturou tudo isso. Misturou tudo isso. Agora, o que acontece, eu até comento com meus alunos, nós somos seres humanos de uma sociedade em conflito. Nós estamos diante de uma crise moral muito séria. Estamos diante de uma crise metafísica muito séria, de existência, e estamos diante de uma crise epistemológica, de conhecimento. E a música reflete essas 3 crises. Conhecimento, como é que você adquire conhecimento? E como é que você sabe o que você sabe é verdade? Onde é que você baseia a sua informação? Qual é a sua fonte de informação? Isso é muito sério. O problema existencial, o significado da vida, qual é o propósito da vida? Como está muito confuso agora. E claro, a questão moral de relacionamento humano também é muito complicado. Música reflete isso. Então essa música, esse rock progressivo sem qualidade, reflete angústia, reflete irritação, reflete uma falta de confiança no próximo. É uma música muito turbulenta, muito atribulada. E o compositor, o músico, quem ouve, quem participa, se expressa essa angústia através da música, não? Nós fizemos uma menção ao centenário de Heitor Villa-Lobos aqui. Embora ele muitos tenham observação no trabalho dele, mas eu fiz questão de colocar o Trem Caipira. Trenzinho do Caipira, Trenzinho do Caipira. Baquianas Brasileiras número 2. O maestro chegou a dirigir uma locomotiva, é verdade? Sim, olha, essa foi uma experiência muito linda. Foi agora em julho. Deixa eu só explicar para o telespectador, porque eu fiz alusão, porque essa música do Villa-Lobos, ele usa todos os sons, ele usa o som exatamente da locomotiva, né? Mais ou menos é isso. Aliás, existem 2 composições muito bonitas que descrevem uma locomotiva. Uma chamada Pacific 231, do compositor suíço Honegger, que descreve uma grande locomotiva diesel, e 231 é a quantidade, aliás, vapor, a máquina a vapor. 231 são as rodas, os pares das rodas da locomotiva. E o trenzinho do Caipira, do Villa-Lobos. Não, de fato, agora, esse mês de julho passado, eu tive
grata oportunidade de realizar um grande sonho, que era de dirigir uma locomotiva. Eu estava visitando meu filho nos Estados Unidos e ele tem um colega que é maquinista. Ele trabalha para uma companhia de agricultura que tem eles são proprietários de uma ferrovia e ele volta e meia pega a locomotiva e vai montar um trem. Então, um domingo de manhã, às 6 horas, o telefone toca e esse maquinista, amigo do meu filho, olha, tem uma locomotiva saindo agora, eu estou responsável, me encontra na rodovia assim, assim, assado. Então, nós dois saímos lá e paramos o carro e esperamos o trem aparecer. Parecíamos dois bandidos lá, prontos para assaltar o trem. Daqui a pouco vem a locomotiva, para, o rapaz desce, o Mark, e nos dá uniformes e óculos de proteção e nós subimos na locomotiva e fomos dirigindo 1h30 ao norte. E ele fala, pode sentar aqui. Que maravilha, que coisa deliciosa. A sensação maravilhosa. Sensação maravilhosa. Fomos com 2 locomotivas, montamos o trem, aí voltamos para o pátio com 60 carros, 60 vagões. Agora, claro, curioso como eu sou, fui perguntando o que é esse aparelhinho, o que é esse relógio, o que é isso, o que é aquilo, aquela porta e tal. E aí ele foi contando umas coisas curiosas. Primeiramente, quando o trem, está prestes a cruzar um cruzamento, ele tem que dar 4 apitos. Um apito antes de cruzar, longo, um segundo apito curto, e bem antes de atravessar, um apito curto. Aí quando está atravessando, aí ele puxa e dá esse apito mais longo, que tem a duração das locomotivas. Se são 2 locomotivas, ou então 6 locomotivas, então é bem longo esse apito. Isso é para ninguém ter dúvidas, porque é o seguinte, o trem não para. E ele tem um breque aqui, uma alavanca, que é o tal do breque dinâmico. Eu falei, quando é que você usa isso? Isso nunca se usa. Só em caso de emergência, assim, emergencial. Por exemplo, se tem um ônibus escolar com crianças parado no trilho. Aí ele puxa a alavanca, mas aí arrasta todas as rodas do trem, e elas ficam chatas. E aí, aí você tem que desmontar o trem inteiro, pôr num torno, arredondar as rodas. É muito caro. Então, como regra, eles não param. Tanto é que esses vídeos incríveis na televisão, você mostra trem entrando... Porque ele não vai usar mesmo. Não vai puxar o breque ali. Bom, ele tem o breque normal, mas demora para parar. Agora, esse de emergência, só no caso de um ônibus escolar. Agora... Eu falei, você já teve uma situação que você teve que parar o trem para socorrer uma dama amarrada aos trilhos, né? Não, isso não aconteceu. Mas tem muita gente que põe animais e não querem gato em casa ou cachorro, eles amarram os animais no trilho e agora, o que você faz, né? Não dá para parar, então, meio chato isso. Aprendi uma essa do... Eu sempre achava que, né, o tocar, cada um tinha a sua interpretação. O maestro, por ter vivido em vários países, ou conhecido vários países, já tinha andado de trem, creio eu, mas foi a primeira vez, né, no comando, né, ou na regência. Na regência, na né? regência. A palavra gozada aqui tem um trocadilho em inglês. Conductor. Sim. Condutor, Okay. é também usado para regente de orquestra. Symphony Conductor, Railroad Conductor. Eu não falei tanta coisa. Não é palavra, né? Com certeza, quando estava apenas como passageiro, escutava o som que as locomotivas, os trens, eles me proporcionavam e levavam de música. Dava para também lembrar, comandando a locomotiva, essa experiência, de lembrar os sons... Ah, sim. Porque o maestro vê o som em tudo, né? Música em tudo. Exato. Agora, há uma diferença. Essa que eu pilotei, dirigi, é diesel, né? Sim. A locomotiva diesel. Agora, do Villa Lobos é a vapor. É muito mais romântico, muito mais simpático. Aliás, aqui tem um trenzinho em Campinas que vai para Jaguariúna, que ainda é a vapor. É um clube de aficionados da máquina a vapor. Então eles são proprietários de umas locomotivas
E eles fazem no sábado e no domingo eles vão até Jaguariúna e voltam, né? Uma viagem muito gostosa. E aliás, esse trem é alugado para novelas, para filmes. Volta e meia aparece um cenário com um trenzinho, é esse trem aí. Agora a coisa é mais complicada do que a gente pensa, porque você tem que... É uma grande chaleira, aquilo, uma panela de pressão. Sim. Você tem que pôr água, ferver a água e depois direcionar aos pistões esse vapor, né? E controlar tudo isso. E às vezes não há pressão suficiente. Então tem que pôr mais lenha para ferver mais água para dar mais pressão no vapor, ou então chamar uma segunda locomotiva para dar um empurrão na primeira, né? É muito curioso isso. Entendeu? Certo, maestro, voltando à questão da composição da orquestra que a gente estava falando no primeiro bloco, eu sempre tive dúvida em relação aos tipos de orquestra. Qual a diferença entre a orquestra de câmara, a sinfônica e a filarmônica? Sim, primeiramente tem a ver com o tamanho da orquestra. Um grupo de 2 é considerado um dueto, trio, quarteto, quinteto, até noneto, deceto. Dali para cima já é considerado um agrupamento de câmara, uma orquestra de câmara. E há toda uma literatura bem rica para formações de câmara. Sempre tem que haver um equilíbrio nas vozes da orquestra. Então, os primeiros violinos, eles têm que tocar em equilíbrio com os segundos violinos e com os outros instrumentos. O violino, por ser um instrumento pequeno, você precisaria mais ou menos de 2 ou 3 violinos para fazer frente a um violoncelo que é mais robusto, né? Então, de certa maneira, tem bastante violinos e não tantas violas e violoncelos, por causa desse equilíbrio sonoro. Aí, então, você começa a aumentar a proporção da orquestra. Então, de uma orquestra de câmara, que são poucos instrumentos, talvez 14, 15, aí você começa a ir para uma orquestra barroca, se eu posso usar essa palavra, uma orquestra que teria mais ou menos 25 músicos. Dali ela passa por uma orquestra clássica, aproveitando a evolução da música, que foi a orquestra usada por Haydn e Mozart, que já são 30, 35 músicos. Aí passa por uma orquestra tipo Beethoven, que aumenta para 60, 40, 50 músicos. E aí vem no século XIX a necessidade de uma orquestra maior, porque a música ficou muito eloquente e ela incorpora mais instrumentos. Então ela vai aumentando de tamanho, chegando até 120 músicos. Uma orquestra sinfônica de grandes proporções. A Filarmônica de Viena, a Sinfonia de Nova York. Agora, o que acontece aqui é o seguinte, há sempre uma pergunta, a diferença entre orquestra filarmônica e orquestra sinfônica? Não há diferença nenhuma. No passado, a orquestra filarmônica, filos, amigos, era uma agremiação de amigos que se reuniam para fazer música. Enquanto que a sinfônica já envolvia uma questão salarial. Então era uma orquestra mais estruturada, com finalidades de concerto e tinha um orçamento próprio, enquanto que essa era mais voluntária. Mas essa diferença foi se perdendo e hoje em dia não há diferença alguma. Tem a Filarmônica de Minas Gerais, a Filarmônica de Nova York, a Sinfônica de Boston, a Sinfônica de Chicago, a Sinfônica de Porto Alegre, são as orquestras profissionais. Muito bem, vamos fazer mais uma parada, vamos voltar já já para o último bloco. Hoje, um grande programa, que bom, que é gostoso falar de música. E também nessa aula, o maestro Eduardo Ostrengren está nos concedendo no programa de hoje, ao lado de Danilo Aguiar. Você continua participando conosco pelo e-mail, coletivadoimprensa@altioratv.com. Voltamos já já com o último bloco e mais música para você.
Muito bem, estamos de volta com o último bloco do programa Coletiva de Imprensa, hoje de alto nível, né? Passou rápido demais a hora. Estamos falando de música, mas da melhor música, a música erudita, a música clássica, mas aquela que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Hoje estamos entrevistando o maestro Eduardo Ostengren, com a gente aqui no programa Coletiva de Imprensa, também o jornalista Danilo Aguiar, do Altiora Jornal. Hoje, excepcionalmente, nesse período eleitoral, nós não temos os programas ao vivo, em virtude do horário gratuito que empurra toda a programação, tá bom? Mas o programa é gravado e e-mail para você, coletivadeImprensa@altioratv.com. Você pode também manifestar a sua opinião e a gente reporta sempre aos nossos entrevistados. Maestro, a importância da música para que a gente ensine aos nossos filhos, para que a gente ensine para uma sociedade melhor. Depende de cada um de nós, um pouquinho, né, a parcela de cada um de nós. O maestro esteve no último final de semana, ou no outro, não me recordo, fazendo uma palestra aqui para o professorado também, né, para o ensino estadual. Foi isso? O que abrange exatamente isso? Eu fui convidado para uma palestra motivacional sobre música. Eu fiquei muito agradecido e eu nunca perco uma oportunidade para falar sobre música. É uma coisa muito maravilhosa. Mas havia uma necessidade de compreender bem o que significa agora o retorno de música no currículo. Eu tive o benefício lá para trás ainda de ter música, mas era orfeão, era coisa simples. Agora, a partir do ano que vem, no currículo retorna o ensino da música, só que há um problema, não está delineado exatamente o que vai acontecer, o que tipo de música, o que ensinar. Algumas escolas nunca abandonaram o ensino da música ou das artes, né? Outras pararam por várias razões, mas agora estão muito interessados em trazer isso. Acho que a gente tem que considerar algumas coisas como uma base preliminar. Eu vi